Atos capítulo 1, e nós faremos a leitura do versículo 1 ao número 14. Todos encontraram? Amém? Atos fica mais fácil, né? Se o pastor dissesse aqui Abacuque, Amós, aí fica mais difícil, né? Vamos lá. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Bom, queridos, hoje eu vou buscar ser mais objetivo possível, né? Já que é uma noite de festa, eu sei que ainda tem outras coisas aí para a gente desfrutar, né? Está todo mundo esperando este momento. Mas eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos a respeito do tema a vocação missional da igreja, certo? Então é sobre isso que nós estaremos pensando, a vocação missional da igreja. Só que eu gostaria de abrir um parênteses aqui, né, para dizer que o pastor Jango ele acabou estragando um pouquinho a minha introdução, né, porque eu fiquei aí umas 2 semanas pensando a respeito desse texto, preparando essa mensagem, e já me aproximando da viagem para Campo Mourão, eu fui dar uma olhada lá no canal do YouTube da igreja, e eu vi que o pastor Jango pregou por 2 domingos, né, a respeito da missão da igreja. E tudo que eu queria falar na introdução, ele já falou. Então, ele já falou sobre toda a parte teórica, né, o chamado de Deus que acontece com Abraão, o chamado de Deus para os hebreus lá, para Israel, né, até chegar ali no Novo Testamento. Então, ele já falou sobre tudo isso, e eu vou falar muito mais de questões mais práticas, no sentido daquilo que nós temos vivenciado ali em Guaíra, e que eu acredito também que é aquilo que os irmãos têm vivenciado aqui em Campo Mourão. Bom, o pastor falou aqui sobre a vocação missional da igreja, né? O reverendo Jango usou mais o termo igreja missionária, a missão da igreja. Por que é que o pastor Luiz Carlos está colocando
o termo missional e não a vocação missionária da igreja. Para mim, não tem muita diferença, né? Acho que a gente está trocando uma palavra pela outra. Mas, em questão conceitual, a gente sabe que existe uma pequena diferença. Porque, por muito tempo, nós sabemos que a igreja, assim como o pastor Jango colocou aqui, ela entendia a missão como sendo aquele movimento em que a igreja enviava pessoas para distante, enviava pessoas para a África, enviava pessoas para o Amazonas. E você ficava com isso na cabeça: para que eu seja missionário, eu preciso me deslocar para algum lugar, de preferência que seja distante. E esse conceito de igreja missional, ele vai surgir como sendo uma proposta de que a missão da igreja ela vai iniciar a partir do lugar onde você está. É a igreja que se relaciona com a sociedade. É a igreja que leva em consideração a cultura onde ela está inserida, a sociedade onde ela está inserida, e ali ela vai buscar apresentar o evangelho de Jesus Cristo. Tem duas definições que eu acho interessante para a gente poder pensar. Não sei se o Marcelo conseguiu colocar aí. Mas a primeira definição que eu gostaria de colocar para os irmãos aqui é de um autor bem conhecido nosso, porque ele tem trabalhado junto à nossa igreja já há muitos anos, né? O pastor norte-americano chamado Timóteo Carriquet, mas é naturalizado brasileiro, e ele já está trabalhando no Brasil há muitos anos. E ele escreveu um livro muito interessante que é chamado O que é Igreja Missional. Esse livro ele foi publicado em 2018 e ele dá a seguinte definição a respeito dessa igreja missional. Dizer que uma igreja é missional significa dizer simplesmente que ela exerce sua vocação missionária no contexto aonde ela está inserida, né? Que é aquilo que eu acabei de colocar. Igreja missional não é uma igreja que está pensando em fazer missões na África, ou tão somente na África, porque também pode fazer. Mas é uma igreja que está preocupada em apresentar Jesus Cristo às pessoas aonde ela está, ao vizinho, apresentar Jesus Cristo, inclusive começando dentro da sua própria casa, aos seus familiares, porque aonde você está, aí está o seu campo missionário. E outra definição é do Gorin, aonde ele vai dizer que missional descreve não uma atividade específica da igreja, mas a própria essência e identidade da igreja. À medida que ela assume o seu papel na história de Deus, no contexto da sua cultura e participa da missão de Deus para o mundo. Ele também escreveu o livro A Igreja Missional na Bíblia. É muito parecido com o livro do Timóteo Carriquet chamado O Caminho Missionário de Deus, que tem uma proposta de apresentar a ação de Deus como sendo um Deus missionário, né, que elegeu pessoas desde o início para que essas pessoas pudessem cooperar com a sua missão. E vai tratar a Bíblia como sendo um livro missionário, aonde Deus está buscando resgatar aqueles a quem Ele criou a sua imagem e semelhança, né, que foi contaminado pelo pecado. Então, vai descrevendo todo o caminho missionário de Deus na Bíblia, que é mais ou menos isso também que o Gorin vai fazer neste livro, A Igreja Missional na Bíblia. Pronto, irmãos, então a gente falando, né, o que seria ser esta igreja missional, nós estamos aqui nesta noite com o intuito de afirmar que todos nós que pertencemos a esta igreja, nós temos uma vocação missional. Todos nós temos uma vocação missionária. Essa igreja tem uma vocação missionária. Nós já dissemos aqui que a IBEI do Brasil, agora no último 31 de julho, completou 123 anos de história. Não é uma igreja qualquer que surgiu há alguns anos atrás, mas é uma igreja histórica, é uma igreja centenária. Só que, queridos irmãos, nós olhamos para muitas das nossas comunidades de fé e nós percebemos que muitas igrejas têm sofrido. Muitas igrejas estão ali com 10, 15 pessoas participando das suas atividades,
participando dos cultos, e são igrejas que estão precisando de revitalização. Os irmãos aqui em Campo Mourão estão usando um outro termo para a realidade que vocês estão inseridos, né, que seria vitalização de igreja. Porque uma igreja que está na missão, né, mas o processo é um processo diferente, não é como Guaíra, que, como disse o Eduardo aqui, praticamente quase fechou as suas portas. E, de fato, fechou, queridos irmãos, se a gente for pensar. Porque quando eu cheguei lá em Guaíra, eles estavam há 3 meses sem fazer culto. Né? Não fechou a instituição, a IPI ali em Guaíra, mas os irmãos estavam sem fazer culto há 3 meses. Né? O primeiro culto ali em Guaíra, nós tínhamos 7 pessoas participando do culto. Nós não tínhamos ninguém para tocar. E eu gostaria de apresentar aqui uma foto para os irmãos. Essa foto aqui, ela é muito importante para mim, né? Me traz memórias muito importantes. Porque essa talvez tenha sido a primeira foto que a gente tirou ali em Guaíra, quando nós chegamos em Guaíra. Quando não tinha ninguém para tocar, quando nós tínhamos 7 irmãos frequentando aquela comunidade. A primeira vez que nós viemos aqui, a Jaqueline estava junto conosco. Ela saiu daqui muito feliz pelo acolhimento que teve por parte dessa igreja. E eu tenho certeza que ela, né, se ela estivesse ainda entre nós, ela ficaria muito feliz de estar aqui hoje com os irmãos. Mas, infelizmente, ela não está. Só que nós cremos em um Deus que governa as nossas vidas e de que Ele está no controle de tudo, apesar da situação. E eu coloquei essa foto, primeiro, para trazer esta informação para os irmãos. Quando nós chegamos em Guaíra, era uma igreja que estava há 3 meses sem culto, 7 irmãos, e eu junto com a Jaqueline fazendo o louvor ali na igreja. Marcelo, não estou conseguindo. Bom, essa foto aí está um pouco escuro porque a gente apagou as luzes, né, no momento dessa foto. Mas essa foto aí foi do último culto que nós tivemos lá em Guaíra. E aí estão faltando alguns irmãos da igreja porque é período de férias e esses irmãos estavam viajando. Mas hoje nós estamos lá com aproximadamente, acho que são 45 membros entre menores e maiores. Né? Desde quando nós chegamos lá, quer dizer, desculpa, irmãos, né? Quando nós chegamos, depois de tudo que aconteceu, quando nós retornamos de Sergipe, nós recebemos entre pessoas que professaram a fé e pessoas que foram recebidas por jurisdição ou que se batizaram, já mais 14 novos membros, né, desde o mês de março para cá. Né? Então, a gente tem visto que Deus ele tem feito um mover maravilhoso ali em Guaíra, e é o que a gente tem percebido também aqui em Campo Mourão. Né? Já teve a primeira colheita, agora a segunda colheita, e eu tenho certeza de que Deus fará muito mais. Mas, queridos irmãos, essa não é a realidade, como eu falei, de todas as comunidades. Muitas comunidades estão desanimadas. Estão precisando de revitalização, ou estão precisando de vitalização, ou estão precisando, quem sabe, de uma replantação de igreja, que talvez é o que aconteceu em Guaíra, né? É mais um processo de replantação de igreja. E esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito interessante e propício para este momento, porque ele vai nos trazer a informação da igreja do primeiro século, que estava vivendo um período muito difícil na sua vida, porque foi o pós-morte de Cristo Jesus, a crucificação de Cristo Jesus. Agora eles estão ali reunidos, provavelmente desanimados, alguns, quem sabe, pensando em desistir, e Jesus vai se apresentar para esta igreja que estava desanimada. Jesus vai se apresentar para aqueles a quem ele vocacionou para exercer a sua missionalidade enquanto igreja.
E quando Jesus se apresenta a esta igreja triste, desanimada, ele tem o objetivo de que essa igreja recupere o seu ânimo e volte para o foco. Jesus veio com uma missão. A missão de Jesus é religar o homem a Deus. É trazer o homem de volta para Deus, para a glória do próprio Deus. E a igreja deveria dar continuidade a esta missão. Mas ela estava desanimada. E Jesus, entendendo isso, ele teve uma postura que foi fundamental para que aquela igreja pudesse ser renovada e cumprir a sua missionalidade. E eu julgo que nós temos 3 verdades importantes aqui, quando a gente pensa naquele encontro de Jesus com os seus discípulos, naquele encontro de Jesus com a sua igreja. Eu percebo que esse texto vai falar sobre unidade, esse texto vai falar sobre dependência e esse texto vai falar sobre disposição. Então eu vou falar um pouco sobre esses 3 pontos que eu estou considerando como sendo pilares fundamentais para que nós possamos cumprir a nossa vocação missional enquanto igreja. Amém, irmãos? Bom, primeiro falando sobre unidade, nós poderíamos também usar o termo aí relacionamento. Poderíamos falar também sobre comunhão. Por quê? Eu disse que a igreja estava desanimada. Jesus se apresentou à igreja. E quando Jesus se junta aos seus discípulos, quando Jesus se junta à sua igreja, ele passa ali, antes de ser assunto aos céus, 40 dias com seus discípulos, com a sua igreja, falando sobre a sua ressurreição, fazendo com que os seus discípulos entendessem que nada estava perdido. Nada que Jesus fez tinha sido algo sem propósito, mas ele estava vivo. E ele estava ali para caminhar junto com a sua igreja. E, queridos irmãos, nessa primeira parte aqui, eu sempre digo, quando a gente fala sobre unidade, quando a gente fala sobre relacionamento, eu gosto de falar de relacionamento em 2 dimensões. A primeira dimensão é essa aqui que Jesus está desenvolvendo com os seus discípulos. É o relacionamento que eu chamo de relacionamento vertical. Ou seja, é o relacionamento de Deus com o seu povo. É o relacionamento da igreja com aquele que a criou. É esse relacionamento que nós estamos chamando de vertical. Jesus entendeu naquele momento que era necessário que os discípulos estivessem juntos com ele. O que é que nós aprendemos, queridos irmãos, nessa primeira parte? Uma igreja que se propõe a desenvolver a sua vocação missional, ela deve considerar que é fundamental que ela esteja unida, que ela seja uma só com o seu Senhor, com aquele que a salvou, que a vocacionou. Não existe a possibilidade de uma igreja ser revitalizada, de uma igreja ser vitalizada, de uma igreja ser missional, se ela não tem relacionamento íntimo com o seu próprio Criador, com aquele que a chamou. E como é bom estar aqui em Campo Mourão. Porque nós percebemos uma igreja viva. Uma igreja que ama o seu Senhor. E sabe por que a IP de Campo Mourão está viva, caminhando firme até hoje, pela coroa real do Salvador? É porque ela se relaciona com o seu Senhor. É nele que nós somos fortalecidos. É na presença de Deus que a igreja é fortalecida. Outra vez eu ouvi um pastor comentando que estou falando nós pastores, presbíteros, líderes, corremos um sério risco de estar trabalhando para alguém que sequer nós nos relacionamos com ele. Ou achando que estamos trabalhando. É um sério perigo. Pastores que muitas vezes leem a Bíblia e estudam ali somente para preparar um sermão, preparar um estudo bíblico,
E nós não podemos cair nesse erro. Outro dia eu ouvi também alguém dizer assim: querido, por que é que você ora? Você ora porque você quer ser curado? Você ora porque você quer receber um novo emprego, porque você quer receber uma casa? E ele dizia assim: é preciso orar porque sentimos saudades de Deus. Devemos sentir saudades da presença daquele que nos salvou, queridos irmãos. Isso é fundamental para a vitalização de qualquer igreja. Mas nós também estamos falando desse relacionamento naquilo que nós chamamos de dimensão horizontal, que a igreja, além de estar unida ao seu Senhor, ao seu Criador, esta igreja também precisa estar unida entre si, os irmãos. Precisamos cuidar uns dos outros, estarmos na mesma visão. E eu gostaria que os irmãos dessem uma olhada juntamente comigo, agora a partir do versículo de número 12, quando diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe e assim os demais. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Eles entenderam aquilo que Cristo queria para a vida deles, que a igreja estivesse unida em um propósito. E eles ficaram ali orando, esperando que se cumprisse a promessa do batismo, do recebimento do poder, para que a igreja pudesse cumprir a sua missão. Eles estavam juntos neste propósito. E eu sempre tenho dito lá em Guaíra que a unidade da igreja, a comunhão no meio da igreja é fundamental neste processo. E como eu já falei, mais uma vez eu vou dizer, eu sei que esse não é um problema em Campo Mourão, porque aqui nós temos uma igreja unida. Alguns relatos que o pastor Jango faz, eu fico impressionado. De um conselho que às vezes nem coloca as coisas à votação, mas já vai conversando ali, decidido. Isso é raro acontecer. E isso é sinal de que existe uma unidade, de que a liderança está entrosada. E isso é fundamental. Mas a outra coisa que nós colocamos aqui, queridos irmãos, como sendo um pilar, é a dependência. E o texto vai nos falar que nós precisamos receber o poder do Espírito Santo para poder cumprir a missão. Eu gostaria que vocês olhassem mais uma vez a partir do versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Queridos irmãos, a fonte do poder da igreja, ou aquele que é responsável pela ação eficaz da igreja, é o próprio Espírito Santo de Deus. Eu sempre tenho dito que, por exemplo, os ministérios na igreja, eles não devem serem organizados para agregar pessoas. Porque quantas igrejas fazem isso? Tem um irmão novo na igreja, é um irmão que a gente julga que é importante para a igreja, vamos organizar um ministério aqui para a gente colocar essa pessoa no ministério. Não, os ministérios, eles precisam surgirem a partir dos dons do Espírito. São pessoas que têm determinados dons, que foram vocacionadas para aquilo e se colocam à disposição para trabalhar, e aí nós organizamos os ministérios. Não existe igreja que possa passar por um processo de revitalização e exercer a sua missionalidade se ela não estiver sendo conduzida pelo poder do Espírito e vivendo na dependência do Espírito Santo de Deus. Mas às vezes é difícil, queridos irmãos, depender. Sabe por quê? Porque dependência significa dizer confiança. Só depende aquele que confia. E vocês acham que o pastor Luiz Carlos, por exemplo, em alguns momentos não fraquejou nessa dependência de Deus? Muitas vezes. Por exemplo, depois do que aconteceu com a minha esposa, vocês acham que eu não pensei em desistir? Muitas vezes. Eu pensei em desistir de Guaíra antes do falecimento da minha esposa.
E eu brinco lá com os irmãos dizendo, deixa eu confessar o meu pecado aqui. Porque a minha esposa, já há um tempo, ela vinha sofrendo muito sempre que chegava o período do frio. Por conta que ela tinha problemas respiratórios. E eu lembro que no ano passado, no início do ano passado, eu não contei isso para o pastor Jango, depois ele vai brigar comigo, né? Mas eu tinha tomado a decisão de desistir de Guaíra. Por conta da saúde da minha esposa. Pensamos em voltar para o Nordeste. E um dia nós começamos a orar e nós precisamos de uma confirmação de Deus a respeito disso. E ali eu disse, eu vou para o quarto, você fica aqui na cozinha, você ora aqui, eu vou orar ali, depois nós vamos orar juntos. Fui orar e depois peguei a Bíblia, aquele texto em que Jesus está conversando com Pedro e Jesus diz assim, Pedro, tu me amas? E ele diz, sim, Senhor, eu te amo. E ele diz, apacenta os meus cordeirinhos. E todas as vezes que eu lia Jesus dizendo, Pedro, tu me amas? Eu ouvia o Senhor chamar minha voz, quer dizer, o meu nome, Luiz Carlos, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. E ali eu fui até onde a minha esposa estava, na mesa, oramos juntos, mostrei aquele texto para ela, e ela disse, vamos ficar. Vamos ficar até quando o Senhor quiser. Pouco tempo depois, ela adoeceu, como os irmãos já sabem, foi internada, não voltou para casa. Nós fomos fazer o sepultamento lá em Sergipe, e as meninas não queriam voltar, e o pastor Jango sabe muito bem disso, porque eu acho que o pastor Paulo deve ter conversado com ele ali. Inclusive, colegas pastores entraram em contato comigo dizendo, Luiz, você não precisa voltar. Fica aí. Tira um ano sabático para você e as suas filhas. Você não precisa voltar. Nós vamos correr atrás, vamos levantar o valor da sua congra, você fica aí em Sergipe, não precisa voltar. E eu fui num culto e alguém leu esse texto. Pedro, tu me amas? E eu comecei a, mais uma vez, revisitar esse texto. E eu coloquei para as meninas essa experiência que eu tive com Jaqueline. E elas também entenderam que a gente precisava voltar. E nós voltamos. E como eu disse para os irmãos, desde a nossa volta, são 14 novos membros na igreja. Nós entendemos que esse é o resultado de viver na dependência de Deus, mesmo quando a gente não quer. Mesmo quando a gente não quer. Porque o terceiro e último ponto, queridos irmãos, é que nós precisamos de disposição. Os discípulos aqui estavam desanimados. E Jesus queria que eles fossem reanimados. Por isso Jesus se apresentou. E depois de Jesus falar tudo, ainda eles ficaram contemplando, ficaram olhando para o alto. E aparece ali, né, penso eu, um anjo. E diz, por que vocês estão olhando para cima? Vão lá, fazer o que tem que fazer. Se coloquem agora à disposição do Senhor. Vão para Jerusalém. Vocês precisam receber poder. Vocês precisam anunciar o Evangelho. E o Evangelho, essa missão de anunciar o Evangelho, nós dizemos que tem um conteúdo. Esse conteúdo é Cristo Jesus. O Evangelho é Jesus no centro. E nós dizemos que tem um alvo. Esse alvo são todos os povos. E o pastor Jango já falou sobre isso aqui. Todas as nações. Mas comece aqui, queridos irmãos.
Nós temos buscado fazer isso lá em Guaíra. Primeiro dentro das nossas casas, na comunidade onde nós estamos. E se tiver que ir para outros lugares, que o Senhor nos envie. Mas é preciso disposição. Tem uma frase que todo mundo diz aí, que Deus ele não está procurando pessoas preparadas. Deus está procurando pessoas dispostas. Porque quem prepara é o Senhor. Só precisamos lembrar das palavras dele. A ordem de Jesus para nós, ali a última ordem para os seus discípulos é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo mundo começa aqui. Bom, queridos, nós vamos encerrar esta reflexão assumindo esse compromisso diante do Senhor. Dizendo: Deus, eu quero estar unido a Ti. Eu quero ser um com o Senhor. Quero me relacionar intimamente com o Senhor. Deus, quero viver na Tua dependência. Que o Espírito Santo me conduza. Deus, eis-me aqui. Estou disposto. Envia-me a mim. Que Deus abençoe a vida desta igreja e que outras colheitas venham. E também vamos fazer uma bela festa depois lá em Guaíra. Os irmãos vão lá participar junto conosco também, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos orar pela vida do pastor Luiz.